galera, beleza? Hoje a gente vai fazer aí a exportação de dados do Delphi para a aplicação Word, beleza? Uma ferramenta, é uma possibilidade que você como dev pode fazer e atribuir aí a seus projetos. É uma ideia bacana que facilita muito na hora de você fazer, por exemplo, a conversão de um contrato, beleza? Então, para a gente começar, o que a gente precisa? Antes de codar, a gente tem que criar, né, um arquivo Word que ele seja responsável pelas tags. E como é isso, Jesper? Bora lá ver. Então, eu criei aqui, ó, dentro do meu C2 pontos, uma pasta de Only Word, tá? Para a gente criar como um exemplo. E dentro dela, eu tenho aqui o meu cadastro.doc, que é a referência do Word, tá? A extensão. Dentro no meu arquivo, eu tenho aqui as minhas tags, né? Que é a minha tag nome, a minha tag idade, a minha tag sexo, a minha tag sala e a minha tag telefone, que eu dei nome de tel, tá? Essas tags, elas se repetem aqui nas frases de baixo, beleza? Bom, então, a gente feito, né, a nossa arquitetura do Word, colocado certinho as nossas tags, identificado as nossas tags, a gente vai de fato agora codar lá no Delphi, beleza? Então eu vou fechar aqui nosso Word e vamos para o Delphi. Dentro do Delphi a gente tem a nossa telinha com aquelas tags que a gente tem lá no Word, tá? Porque são daqui que elas vão ser trocadas lá no Word, beleza? Bora lá. Então, para a gente começar, a gente vai precisar de duas variáveis, tá? Que são essas vars, né? Essas duas variáveis vai ser aí do tipo Word app, que vai ser do tipo variante, e a gente vai, Word, né? Word app, e também documento. Essa documento vai ser do tipo only variante. Tá? Only variante. Essas variantes, gente, elas são variáveis diferentes, né? Ela não é do tipo primitivo do string, do tipo real, do tipo boolean, tá? Por que elas são diferentes? Porque a gente vai utilizar um outro aplicativo aí, e ela vem de uma biblioteca, né, chamada com obj, tá? E a gente já vai declarar ela aqui com obj, tá? O que é essa biblioteca com obj? É ela que faz a gente conseguir capturar, né, a grosso modo para vocês, porque não tem necessidade exatamente, se vocês quiserem saber, depois a gente pode fazer uma aulinha só sobre isso, tá? Mas a grosso modo é ela que nos permite utilizar ferramentas externas, como o Word, como o Excel, tá? Então, prosseguindo, a gente vai utilizar já de cara a nossa variávelzinha Word app, que ela vai receber, né, o create object. O que é esse cara? A gente vai criar, né, o nosso objeto Word. Então, vou colocar isso entre apóstrofos, né, e vou colocar aqui o Word.application. Cuidado com a digitação, tá, gente? Que como aqui a gente não vai ver ali ficando vermelhinho, se a gente digitar qualquer coisa errada, né? Ó, aqui já falando para vocês e fazendo errado aqui, ó. Se a gente digitar qualquer coisinha errada, ele não vai criar, e é um erro meio chatinho de identificar, tá bom? Mas enfim, seguindo, a gente vai agora usar a nossa documento. E esse documento, o que ele vai fazer de fato? Agora a gente vai criar o nosso arquivo, tá? A gente vai pegar aquele arquivo lá e vai criar o nosso. Bom, vamos lá. Então aqui ele vai receber um Word app ponto documents ponto open, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou abrir, né, aquele nosso cara lá que a gente criou lá fora na pasta do C2 pontos. Então aqui eu vou colocar o nosso caminho, que é o C maiúsculo, óbvio, dois pontos, barra invertida, aula
o Word, que é o nome da pasta, né? Se a gente for aqui, ó, aula Word, e agora a gente vai colocar o nome do arquivo, que é cadastro.docx, que é a nossa extensão do Word, tá? Então, tudo junto, tá? Cadastro.docx. Feito isso, então, a gente já criou, né, a nossa estrutura do Word. Então, o que que a gente precisa agora? Já que a gente já tem pego, né, o nosso formulário lá, a gente agora vai fazer o quê? Fazer os replaces, pegar as nossas tags e fazer a alteração de texto segundo o nosso Delphi. Então, para isso, agora a gente vai trabalhar só com a nossa variável documento, que é documento.content, que é uma extensão, né? Content, vou colocar aqui em maiúsculo, content, ponto, find, de encontrar, ponto, execute, e aqui o que a gente vai executar? A gente vai executar uma procura do texto. Então, find text. Encontra para mim o texto que seja igual ao que? As nossas tags. Tá? E, vírgula, replace, né? De troca eles para mim por quem? Pelo nosso edt nome.text. Vou fechar, ponto e vírgula. Tudo bem? Então perceba, aqui ele deu um errinho, mas ele não é erro, tá? É só erro do compilador. Não deveria estar esse, mas vocês vão ver que vai dar certo. Lembra que lá no arquivo a gente tem 2 para cada um. Então, se é 2 para cada um, eu vou dar um Ctrl C e vou fazer 2 para cada um, tá? Então, se a gente fez para o nome 2, a gente vai fazer para idade, para o tel, para a sala, para o sexo, tá? Então, para a aula ser um pouquinho mais rápido e a gente não ficar enrolando em termos de digitação, tá? Eu vou só copiar aqui. São cinco componentes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer 5 blocos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou trocar, né? Aqui onde está nome, eu vou colocar idade, sexo, sala e tel. Uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês sobre a tag é que ela não é case sensitive, tá? Então, da mesma forma que vocês colocarem lá no Word, ela tem que estar aqui no nosso Delphi, tá? Se você colocar, por exemplo, aqui com o N maiúsculo, né? Opa! Isso aqui já vai dar erro lá e ele não vai conseguir ver, tá? Então, a gente coloca nome. Ah, outra coisa, por que que a gente está colocando 2? Lembra que a gente tem 2, um lá naquela pequena lista, né? Vou abrir aqui para a gente ver. Aqui a gente tem a primeira tag na primeira lista e a gente tem aqui. Infelizmente o Delphi ele não consegue entender que toda tag, né, de nome ele tem que trocar por aquilo, tá? Então o que que a gente faz? A gente vai ter que repetir, tudo bem? Então a gente coloca aqui e lá no Delphi a gente coloca os dois também, tá bom? Vou fechar o Delphi não, perdão, o Word, e vou continuar a alteração aqui. Bom, a gente já acabou? Não, a gente colocou aqui os EDTs, né? Tá tudo com EDT nome. A gente tem que fazer a alteração aqui para as EDTs corretas. Aqui, EDT sexo. Vou fazer EDT sala e EDT tel. Então, EDT tel com EDT tel, sala com EDT sala, sexo com EDT sexo, idade com idade, nome com nome. Beleza. Então, a gente já pegou o nosso documento, fizemos a troca, né,
dos valores de tag pelo que está do Delphi. E agora o que a gente faz? Agora a gente somente salva. Então a gente dá um documento .save, vou colocar aqui com maiúscula, save as, e vou colocar o nome de um arquivo, né? Porque ele vai criar um arquivo com o nome que a gente colocar aqui. Eu vou colocar aqui como exemplo, contrato. Ponto. Isso tem que ter, tá, gente? Que é a nossa extensão. A gente tem que salvar o tipo de arquivo que vai ser. Como a gente está trabalhando com Word, então eu coloco docx. Depois do docx, eu vou colocar o quê? O Word app.visible recebe true. O que eu quero dizer com isso? Que o Word App, aqui em cima, ele não está criando uma aplicação Word, então ele vai agora tornar isso visível, ele vai abrir o Word para a gente, tá? E aqui embaixo eu vou colocar um application.minimize, tá? O que a gente faz com isso? A gente faz com que a nossa aplicação Delphi ele se minimize e faça com que o Word, né, fique em primeiro plano, beleza? Feito isso, então, a gente já pode executar. Uma coisa que eu vou falar para vocês se atentarem é o Word, se ele estiver aberto, né, e a gente fazer a execução do programa agora, ele vai dar problema, tá? Porque ele identifica que já tem uma aplicação criada, tá? A gente pode fazer isso em outra aula, mas para a gente não tomar muito tempo, porque a aula já está ficando grande, né? Já está ficando extensa, a gente não vai fazer isso agora, beleza? Então eu quero que vocês só entendam como é o processo de a gente conseguir fazer toda a parte de captura, né, das nossas tags, né, o salvamento e a criação do arquivo, beleza? Essa parte de como a gente vai trabalhar com documentos já abertos, a gente pode trabalhar em outra aula aí. Então, deixa bastante comentário aí no vídeo, né? Deixa bastante dúvida caso você tiver aí, que a gente vai tentando responder para vocês. Beleza? Bom, então seguindo, vamos aqui testar e vamos ver se a gente não escreveu algo errado ou se deu algum problema, beleza? Então eu vou colocar aqui um nome aleatório, Carlos Eduardo, idade 25, vou colocar um telefone aleatório, sala, vou colocar sala dev e o sexo masculino. Bom, feito isso, então, a gente perceba que, vou até abrir o gerenciador de tarefas aqui para vocês verem, a gente não tem nada, né, do Word aberto. Se a gente tiver alguma coisa do Word aberto, é legal a gente fechar. Bom, não temos, ó. Se a gente vier aqui, passando a lista, a gente não tem nada dele aberto. Então, ele teria que funcionar normalmente, beleza? Então, vamos cadastrar. Aqui tem o tempo de execução. E ele não está achando, né? Alguma coisa aqui no nosso caminho não foi escrito corretamente, ó. Ele não está conseguindo encontrar o arquivo. Ou ele foi movido ou ele foi renomeado. Então, ó, já achei o problema aqui, ó. Cadistro, né? Então, escrevemos aqui errado. Então, vamos voltar aqui, que é onde a gente faz, né, a nossa parte. É o que eu falei para vocês. Como ele está em azul, né, como está em texto, ele não vai achar que é erro. Então, ele não fica vermelhinho para a gente. Por isso, a gente tem que se atentar bem aí na hora de fazer a nossa execução. Beleza? Vamos de novo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. 25. 9. Um número aleatório, sala dev e o sexo masculino. Se não houver mais erros, né? Porque como a gente lembra, o Delphi é um top-down, então ele deu errinho aqui. Se tiver algum erro, ele vai dar. Se não, ele já vai executar para a gente o Word. E aí está. Bom, a gente tem então Carlos Eduardo, 25, do sexo masculino, na sala dev, com o telefone X. E aqui embaixo também fizeram, né, as nossas devidas trocas de tag, né? Sendo
o aluno Carlos Eduardo, com a idade de 25 anos, do sexo masculino, que foi matriculado na sala de dev e possui o telefone 9 e tal. Beleza? Então, gente, vocês viram como foi simples? Não é difícil fazer isso. O que vocês têm que entender são os passos e a lógica da coisa. Primeiro, a gente tem que entender que a gente tem que utilizar um tipo de variável específico, né, para a gente criar a nossa aplicação, tá? Criando a nossa explicação, né, perdão, a aplicação, a gente vai utilizar para capturar aquele texto ou aquela documento que a gente criou. Feito isso, a gente já pode verificar as nossas tags, né? E já fazer os replaces dela, que são feitos dessa maneira, usando, né, o nosso documento que a gente está aqui pegando ele e fazendo find dele, encontrando as nossas tags e alterando pelos valores da nossa edit, tá? Ah, Jéssica, explica de novo que não ficou muito bem conciso, não ficou muito bem legal isso aí. Beleza, vamos lá de novo. A gente pegou as nossas variáveis, criamos ela, criamos a nossa aplicação Word. Depois que a gente criou a nossa aplicação Word, a gente pegou ela em a nossa variável e abriu a nossa aplicação criada, né? Que foi o nosso cadastro. Feito isso, a gente vai fazer a procura de nossas tags. E nossas tags estão dentro do documento que abriu o nosso cadastro, tá? Feito isso, a gente dá um find execute, que é executar, né, o nosso documento, e procura pelas nossas tags, fazendo um replace, né, das nossas edits. Beleza? Então, depois que a gente fez a nossa alteração das tags, eu venho aqui e salvo o meu documento. Tudo bem? Uma coisa importante que você tem que ser dita aqui é: cuidado ao salvar o seu arquivo com o mesmo nome, tá? Esse arquivo aqui, ele é um arquivo modelo. O que isso quer dizer? Que ele sempre vai ter aquela estrutura. Então, se você não alterar ele, você consegue sempre utilizar do mesmo. Se eu vier aqui e alterar esse arquivo e tirar, por exemplo, colocar sala 1 aqui, quando eu fizer isso e não fizer essa adaptação, né, no meu código, ele vai dar problema. Então, o que eu falo para vocês e deixo de dica é: criem sempre, né, um documento com outro nome e deixem sempre esse como o seu modelo. Com isso, você sempre vai conseguir reutilizar ele e vai ter o seu documento como você quiser. Beleza? Aqui no Word Visible, né, Word Wrap Visible, a gente fez o quê? A gente tornou o nosso Word visto, né? Tornou o nosso Word, vou não salvar aqui, tá? Não preciso salvar ele. Tornou ele visível, né? Então a gente conseguiu transformar ele para primeiro plano. E aqui no application.minimize, a gente simplesmente minimizou o nosso Delphi. É como se a gente tivesse apertado aqui nesse botão. Beleza? Então, gente, é isso aí. A nossa aula de Word está pronta. E eu peço para vocês, se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam, clique aí no sininho e compartilhe aí para ajudar o canal, beleza? Eu fico por aqui, agradeço aí a presença de todo mundo e obrigado.